Querido, querida, a paz do Senhor Jesus, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Valdecir de Paula, e nós estamos em mais um momento de reflexão da palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra bíblica para o seu coração nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando. Vamos mantendo firme o nosso propósito de oração. Estamos hoje no 6º dia da nossa campanha. Amanhã finalizamos este propósito e eu creio que a misericórdia de Deus continuará nos sustentando. Em Hebreus capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19, eu quero trazer a reflexão de hoje. Confesso a vocês que estou com o coração um pouco partido. Nós tivemos uma perda de um de nossos irmãos na tarde de hoje. Nosso querido irmão João Maria passou a estar com o Senhor e isto deixa o nosso coração um pouco entristecido. Contudo, a nossa esperança segue em Deus, entendendo que aprove o Senhor na sua soberania recolher o servo de Deus. Este foi o tempo estabelecido por Deus para ele viver. A gente chora a dor da separação, mas entendemos que ele está no melhor lugar porque descansa nos braços do Senhor. Combateu o seu bom combate, terminou a sua carreira e guardou a sua fé. Foi um homem muito assíduo na nossa congregação, fiel ao Senhor nosso Deus, sempre presente, participativo nas nossas reuniões. Contudo, entendemos assim que a vontade de Deus é a que prevalece, e esta foi a vontade do Senhor. Ele já vinha sofrendo devido a algumas fragilidades pela a sua própria idade, e também, infelizmente, foi acometido pelo vírus do Covid-19 agora, nesta semana, e infelizmente trouxe esta doença algumas complicações que já estava assim o seu físico um tanto que fragilizado com o Covid e acabou agravando alguns problemas e complicações da sua saúde. Oramos hoje à tarde pela sua filha, irmã Mary, para Deus trazer graça, força, consolo, amparo e sustento do céu. E no final nós vamos manter esta oração e eu gostaria que você também pudesse orar juntamente comigo. Vamos à palavra de Deus, Hebreus capítulo de número 10, a partir do versículo 19, nos diz assim as Escrituras Sagradas: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Agora vamos dar um salto para o versículo 35, estendendo a leitura até o versículo de número 39, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Uma palavra bastante gloriosa, uma palavra aconselhadora de Deus, encorajadora de Deus para com as nossas vidas. Gostaria de ser bem objetivo e sucinto nesta fala, contudo, quero deixar Deus usar a minha vida para encorajar você nesses dias difíceis. Nós estamos na campanha Fé em Tempos Difíceis e por isso que nós estamos com este objetivo, essa finalidade de estarmos nesta guerra, nesta batalha, lutando
e crendo que nós teremos vitória de Deus em nossas vidas nesses dias difíceis. Bom, o escritor aos Hebreus teve por objetivo em toda a sua descrição, nos 13 capítulos, de estar trazendo uma consciência sobre a superioridade do Senhor Jesus Cristo. E depois de falar da superioridade de Cristo, e falou com muita precisão, dizendo que o Senhor Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué e também superior a Arão. Então, depois que ele apresenta Cristo como o nosso grande sumo sacerdote, aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele nos dá a dica que nós devemos chegar com liberdade até o trono da graça, porque do trono da graça flui o poder, o perdão, a misericórdia, a bondade, a bênção de Deus sobre a nossa vida, e este ele fez e falou com muita propriedade no capítulo 4 e versículo de número 16. A partir do capítulo de número 10, mais precisamente os versículos que nós tomamos por base, uma referência do versículo 19 ao 25, nós temos um grande conselho que este escritor está nos trazendo. Na sequência, versículos 26 a 31, ainda no capítulo 10, a gente vai ver algumas advertências que ele vai trazer ao povo de Deus. E por fim, concluindo este capítulo, ele vai estar falando acerca de uma palavra de encorajamento a favor daqueles que estão passando por dificuldades, adversidades, crises, perseguições, dores, lutas e aflições demasiadas. Então nós vamos estar observando rapidamente o conselho que ele vai nos dar no capítulo 10, a partir do versículo 19, e vamos observar também o encorajamento que vem a partir do versículo de número 32. Nós vamos focar no versículo 35 a seguir, para a nossa meditação de hoje. Olha só que interessante, o versículo 19, ele afirma que nós devemos estar então chegando diante de Deus com ousadia, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que ele está querendo nos transmitir é que deve haver em nós a coragem, deve haver em nós o ânimo, deve haver em nós o desembaraço, deve estar em nós a audácia de nos aproximarmos na presença diante do Senhor, o nosso Deus, porque o caminho para chegarmos na presença de Deus está aberto para nós. Hoje nós temos esta liberdade. Antigamente, o sumo sacerdote na antiga aliança podia chegar apenas uma vez no ano e com todas as restrições e limitações, e pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, ele nos proporcionou essa liberdade de chegarmos em qualquer momento, em qualquer dia da semana, em qualquer horário durante o dia, com a liberdade de estarmos buscando a presença de Deus. Então aproveite essa oportunidade que você tem de ter ousadia para conversar com Deus, clamar a Ele, suplicar a Ele, rogar dele a sua bondade, a sua misericórdia, sua força, seu amparo, seu sustento, seu consolo e a sua infinita graça. Olha o versículo de número 23, a Bíblia vai dizer que nós devemos permanecer firmes, sempre firmados na esperança, num Deus que é fiel. Veja que depois que Cristo efetuou o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós não devemos mais estar vacilando, oscilando e tampouco estarmos retrocedendo. Por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do mesmo para se arrepender. A Bíblia diz que tendo ele dito, ele faz, ele fala, ou seja, tendo ele falado, ele cumpre,
tendo ele dito, ele mantém aquilo que ele falou ao nosso respeito. Nós servimos um Deus que é fiel, que permanece fiel, mesmo com as nossas fragilidades. Se nós somos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel, pois ele não vai negar a si mesmo. E todas as promessas que há de Deus, tem nelas o sim de Deus e por elas o amém. Então creia que você vai viver promessa por promessa de Deus na sua vida. O que Deus falou ao seu respeito haverá de se cumprir. O que Deus falou ao seu favor haverá de acontecer. Mantenha firme a sua fé, mantenha firme a sua confiança e permaneça aos pés do Deus que é fiel. Continue se esforçando, continue se dedicando, por mais tenebrosa que esteja a situação, ainda que o inimigo queira lançar setas enganosas e mentirosas contra você, querendo fazer você a pensar que você está sozinho, sozinha, querendo pensar que o Senhor decidiu mudar o seu plano ao seu respeito, a respeito de alguém que você ama, e eu venho em nome do Senhor dizer que a palavra de Deus ao teu respeito, a palavra de Deus a respeito da tua casa, permanece de pé e Deus vai cumprir cada detalhe, cada palavra que ele liberou sobre a sua vida. Creia nisso e você vai viver isto em nome e por amor de Jesus Cristo. Então, permaneça firme apesar das provações. Eu disse aqui na mensagem de ontem, e eu senti um pouquinho que a oração final, faltou 2 minutos ali na oração final, na conclusão, por questões de um pequeno problema técnico, acabou não indo à parte final da oração. Mas eu orei dizendo na minha oração ao Senhor que aquilo que estamos passando, nós estamos entendendo que estamos sendo provados por Deus, a nossa fé está sendo provada, mas nós seremos aprovados por Deus. No final de tudo, nós vamos estar cantando o hino da vitória para a glória do Senhor Jesus. Então, apesar das provações, permaneça fiel ao Senhor, o nosso Deus. Vamos observar e lembrar que o Senhor Jesus, quando escreveu a igreja em Esmirna, no capítulo 2 do Apocalipse, o Senhor Jesus recomendou àquela igreja ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, pois dar-te-ei a coroa da vida. Então, venha o que vier, mesmo se tivermos que enfrentarmos uma dor como a dor da irmã Mary por conta da partida do seu pai ao encontro do Senhor. Ser fiel até a morte. Eu louvo e glorifico a Deus que o nosso irmão João Maria foi esse crente, fiel até a morte. E com certeza ele descansa nos braços do Senhor e já está com a coroa da vida garantida. Não só a coroa da vida, mas também ele vai receber a coroa da justiça, porque aguardava com ansiedade a volta do Senhor Jesus. Creio que ele também vai receber a coroa incorruptível. Creio que ele também receberá a coroa da alegria. E creio que ele também é portador pela fé, eu digo isso, crendo nas Escrituras, que ele também receberá a coroa que Pedro a chama de coroa de glória, a imarcessível coroa de glória, porque o sumo pastor entregará a ele naquele dia, na ocasião da segunda volta de Cristo. Então vamos pensar a partir do versículo de número 35, que a perseverança, ela é uma necessidade vital para a igreja do Senhor. Olha o versículo 35. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeite a sua
confiança, não abra mão da sua confiança, não desista de manter a sua confiança, ou seja, permaneça perseverante, permaneça com a tua paciência, até porque o apóstolo Paulo, quando fala da paciência, não sei se você já observou, em Romanos capítulo de número 2, versículo de número 4, o apóstolo Paulo, ele coloca a paciência, a perseverança como algo que se destaca em Deus num patamar muito elevado. Paulo diz claramente que a paciência é uma das 3 riquezas de Deus. Paulo vai falar no versículo 4 do capítulo 2 aos Romanos, dizendo que Deus é rico em benignidade, Deus é rico em paciência e Deus é rico em longanimidade. Por isso que nós devemos ser parecidos com Deus, também sermos pacientes, sermos perseverantes, até porque Jesus Cristo foi quem disse, Lucas registrou as palavras do Senhor Jesus no capítulo 21, versículo 19, que é na nossa paciência que nós estaremos ganhando as nossas almas. O apóstolo Tiago, quando escreve no primeiro capítulo, falando sobre a necessidade de nós termos inclusive alegria por passarmos por grandes provações e nos incentivando a estarmos mantendo a nossa fé, a nossa perseverança no Senhor, a nossa obediência às Escrituras, veja que no capítulo 1, versículo 4, Tiago vai dizer: tenha, porém, a paciência, a sua obra completa. E Tiago diz: para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se porventura estiver faltando coisa alguma, e Tiago diz assim no versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Deus vai te dar sabedoria para você lidar com essa situação que te acrisola, que te amedronta e que quer deixar você inseguro. Fica firme que Deus está contigo. Para finalizar esta nossa fala, veja que Tiago faz questão, ou melhor, o escritor aos Hebreus faz questão de afirmar sobre esta necessidade de estarmos tendo paciência para que façamos assim a vontade de Deus e alcançamos aquilo que Ele nos prometeu. O versículo 37 fala da segunda vinda de Cristo, mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, Ele não tardará. Isso significa dizer que nós, como cristãos, precisamos, na hora do sofrimento, não somente olhar para trás e avaliar o que Jesus ou o que nós recebemos da parte do Senhor Jesus, mas nós precisamos também olhar para frente, olhar para a nossa esperança, e olhando para frente nós estaremos aguardando a gloriosa vinda de Jesus, que vai acontecer a qualquer momento. E finalizando, veja que no versículo 38 a seguir, o escritor nos encoraja a estarmos vivendo pela fé. E quem vive pela fé não retrocede, porque nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não vivemos pelo aquilo que vemos, nós não vivemos pelo aquilo que sentimos, nós vivemos pela fé. E viver pela fé é você estar lembrando do início do capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você não precisa ver para crer, você crê e vê a glória de Deus na sua vida. Então continue crendo que o milagre vai acontecer, continue crendo que Deus te dará resposta, continue crendo que Deus vai cuidar de cada detalhe e Ele está operando e usando algo para lhe trazer uma vitória sobrenatural e você dará testemunho do poder do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e guarde essa palavra no seu coração e mantenha firmeza de fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Querido Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra gloriosa
embora estejamos passando por situações difíceis, perseguições, afrontas, medos, inseguranças devido a toda essa pandemia que estamos presenciando, enfrentando no dia a dia, estamos com restrições, estamos com limitações, estamos, Senhor Deus, com crise na saúde pública, crise na política nacional, crise também, Senhor Deus, em vários outros setores, como o caso do setor econômico, como o caso, Senhor Deus, do setor turístico e tantos outros setores dentro da nossa realidade do dia a dia, visto que não podemos e não somos recomendados a sair de casa devido a um vírus que tem perturbado milhares de pessoas. Por isso eu quero lhe pedir que o Senhor tenha misericórdia, porque o povo precisa trabalhar, o povo precisa estudar e nós precisamos deste livramento, desta situação que acrisola o Brasil e o mundo. Estenda a tua mão e venha erradicar este mal do nosso meio, venha trazer livramento e proteger a vida de cada irmão e de cada irmã. Aprove o Senhor recolher o nosso irmão João Maria. Peço mais uma vez o consolo do céu aos corações entristecidos, especialmente pelos seus familiares, a sua família. Eu quero o teu cuidado, a tua paz, o teu amparo, o teu consolo, o teu conforto, a tua bondade, a tua misericórdia. Ele deixou um grande legado de fé, de confiança, de perseverança, de firmeza doutrinária, e nós estaremos sempre lembrando, ó Deus, o homem que ele foi, íntegro, fiel, temente a Deus e obediente. Mas o coração da família está entristecido, o nosso também está, e nós pedimos bálsamo do céu para que a tua misericórdia nos console e nos conforte pelo teu bondoso Espírito Santo. Assim venha o Senhor fortalecer a cada família, venha o Senhor estar estendendo a tua mão sobre cada lar, aos irmãos que estão infectados, que a misericórdia do Senhor repreenda este mal, neutraliza todas as reações negativas contra o bem-estar físico deste meu irmão. Seja no sentido, Senhor Deus, também emocional, que o emocional também fica abalado, e que se o emocional está abalado, a tendência do físico também é se abalar. Então tenha misericórdia, começa a fortalecer a fé, começa a fortalecer o ânimo, começa a renovar o teu servo, a tua fé, tua serva, pelo teu Espírito Santo. Peço que em nome de Jesus o Senhor revigora o ânimo e venha trazer graça abundantemente. Desperta a fé, porque viveremos pela fé. O Senhor declarou que se não vivermos pela fé, o Senhor não se agradará de nós. Então acrescenta a nossa fé, conforme os seus discípulos lhe pediram um dia, nós estamos pedindo humildemente agora. Acrescenta-nos a fé e mantenha-nos firmados, focados na tua palavra, sempre ouvindo a tua palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim, ó Pai, eu quero lhe rogar, faça um milagre na vida de quem precisa do milagre, pois a promessa do Senhor está de pé sobre as nossas vidas e nós nos agarramos, nos apoiamos na palavra do Senhor que é viva, na palavra do Senhor que é fiel. Com o nosso coração nós cremos e com a boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador fiel, o Deus que vai honrar a nossa confiança no Senhor. Assim nós oramos, abençoando e repreendendo o mal, repreendendo o espírito da enfermidade. Com ousadia eu oro, rogando ao Senhor que repreendas este vírus, que repreenda todo o mal, que o Senhor sopra o vento do teu espírito em cada pulmão, que o Senhor sopra o vento do teu espírito em cada sistema respiratório e venha trazer vida e vida com abundância. Em todos os sentidos, é para a glória de Deus que assim nós oramos, no nome precioso de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém? Com amém você está dizendo que está concordando com esta oração e recebendo, portanto, através da fé, a vitória de Deus sobre a sua vida.
clamor está subindo, estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração